Inglaterra, 1888. Um assassino em série aterrorizou a cidade de Londres, cometendo 5 assassinatos contra mulheres, sendo sua identidade um mistério até os dias atuais. Esse é o canal Documentando Tudo. Considere se inscrever para não perder mais dos nossos documentários. Dia 31 de agosto de 1888. No coração de Whitechapel, em Londres, o assassino em série conhecido como Jack, o Estripador, fez sua primeira vítima, iniciando o reinado de terror de 4 meses. A série de terríveis assassinatos de Jack provocaria uma investigação policial sem precedentes, um alvoroço da imprensa mundial e uma especulação que duraria séculos. Embora o assassino nunca tenha sido capturado, ele permanece enraizado na consciência pública até os dias atuais. Hoje, o Whitechapel é um distrito diversificado e movimentado no leste de Londres. Conhecido por suas cenas musicais e artísticas, é um lugar popular, seguro e bem conectado para se viver. Em 1888, no entanto, as coisas eram bem diferentes. Naquela época, o Whitechapel estava superlotado, empobrecido e infestado por gangues. As estreitas ruas e becos eram sujos e serviam como covil para o crime. O abuso de drogas, alcoolismo e prostituição em pequenos delitos eram bastante comuns. Os assassinatos não eram incomuns. Foi nesse ambiente que Jack fez a sua primeira vítima. A vida de Mary Ann Nichols, assim como de muitas vítimas dos assassinatos em Whitechapel, era difícil. Na época de seu assassinato, ela não tinha um endereço fixo, mas se mudava de pensão em pensão, complementando a escassa renda com o dinheiro ganhado através da prostituição. É provável que na noite de seu assassinato ela estivesse tentando ganhar dinheiro, dessa forma pagar uma cama e uma casa de alojamento. Jack, portanto, já era considerado um assassino em série, mesmo após reivindicar apenas uma vítima. Relatos sensacionalistas circularam na imprensa, e a curiosidade sobre o assassinato era tanta que os arranjos do funeral de Mary foram mantidos em segredo para evitar tumulto. Ela foi enterrada no cemitério de East London. Pouco mais de uma semana após o assassinato de Mary, o assassino de Whitechapel atacou novamente. Desta vez sua vítima foi Anne Chapman, uma vendedora de flores artificiais que vivia em várias pensões ao redor de Whitechapel. O cenário da sua morte também era semelhante. Mais uma vez, a garganta da vítima havia sido cortada brutalmente, suas saias foram levantadas e seu corpo havia sido mutilado. Foi um assassinato chocante e audacioso. Policiais e um médico chegaram à cena em poucos minutos, mas também uma multidão de curiosos. Esses novos assassinatos apenas aumentaram o alvoroço na imprensa. Nesse ponto, embora o apelido Jack, o Estripador, ainda não tivesse sido cunhado, a ideia de que um depravado assassino em série estava solto nas ruas de Whitechapel era inescapável. E foi uma ideia que a imprensa enfatizou implacavelmente. Sem avanços imediatos na caça ao assassino, os moradores locais acusaram a polícia de ser incompetente, indiferente ou ambos. A insatisfação com o trabalho da polícia resultou na formação do Comitê de Vigilância de Whitechapel no dia 10 de setembro. Um grupo composto por comerciantes locais que temiam que os assassinatos não controlados afetassem o movimento dos clientes em seus negócios. Na primeira reunião, George Lusk, o construtor, foi eleito presidente. Ele agiu rapidamente, montando uma equipe de homens escolhidos a dedo para patrulhar as ruas durante a noite. A cada procura de pessoas suspeitas, cada um desses bravos voluntários recebia um pequeno salário e era equipado com um apito policial no bastão resistente. As patrulhas foram uma das atividades do Comitê de Vigilância, mas elas também realizaram outras ações. George Lucas pressionou o governo a oferecer uma recompensa por informações que levassem ao assassino. E quando seus pedidos foram recusados, o comitê levantou dinheiro para a recompensa por conta própria. Eles também contrataram 2 detetives particulares e espalharam cartazes por todo o bairro, pedindo que qualquer com informações sobre os assassinatos entrasse em contato diretamente com George Lusk. Por um tempo, parecia que o trabalho do Comitê de Vigilância estava mantendo o assassino afastado. 2 semanas se passaram sem que outro assassinato ocorresse. No entanto, houve outro desenvolvimento no caso. Em 27 de setembro, a Agência Central de Notícias de Londres recebeu uma carta que se dizia do assassino. Deve-se notar que durante esse estágio, os assassinatos de Whitechapel eram de tal relevância para a polícia quanto para a mídia. Estavam em mudadas de cartas, sendo a grande maioria delas falsificações. Por esse motivo, o mundo prendia a respiração,
esperando para ver o assassino atacar novamente. Mais de um mês depois, ele o fez. Mary Jane Kelly foi encontrada às 10h45 do dia 9 de novembro, em um quarto que ela alugava. Como as outras vítimas de Jack, sua garganta havia sido cortada, suas seios jogadas para cima e seu corpo mutilado. Novamente, partes dela haviam sido retiradas da cena do crime pelo assassino. Neste caso, seu coração. O perfil de Mary Jane coincidia com uma das outras vítimas do assassino. Apenas com 25 anos, ela vivia em condições terríveis em um quarto alugado. Novamente, ela foi forçada a recorrer à prostituição para sobreviver. Durante a sua morte, a autópsia, ela foi enterrada no cemitério católico romano de São Patrício, em Leytonstone. Embora nenhum parente tenha sido contratado para participar de seus serviços, milhares de estranhos compareceram para observar o cortejo fúnebre. Enquanto Mary Jane era sepultada, a cobertura do estripador na imprensa estava em alvoroço. Apesar de várias prisões e acusações, o assassino ainda estava solto. Quando ele atacaria novamente? Quem seria sua próxima vítima? O que aconteceria a seguir? A resposta para essa pergunta acaba sendo bem simples: nada. O aumento de medo em Whitechapel continuou por um longo tempo. Assim como a intensa atividade policial, centenas de suspeitos foram interrogados, milhares de pistas foram seguidas. Por um tempo, qualquer assassinato que ocorria na área era suspeito de ser obra do estripador. Embora as investigações contemporâneas geralmente excluam mais assassinatos, meses se passaram. O estripador parecia ter ficado adormecido. A sensação de medo que antes aterrorizava a população local desapareceu. Conforme isso aconteceu, o Whitechapel passou por uma série de mudanças. Os assassinatos do estripador chamaram a atenção para as condições de vida terríveis de muitos dos moradores e estimularam muitas iniciativas para limpar a área, fornecer melhorias a moradores e reprimir o crime. A transformação da área foi talvez a única coisa positiva que surgiu da onda de assassinatos. E quanto a Jack, à medida que os anos se passaram, ele se tornou apenas um bicho-papão, uma história usada para assustar crianças, em vez de uma fonte de terror real e imediato. Os investigadores continuaram trabalhando incansavelmente, examinando uma vasta quantidade de evidências, mas Jack, quem quer que ele fosse, nunca foi encontrado. Até hoje, sua identidade e seus motivos permanecem um mistério. O que você acabou de ouvir é um breve resumo da história que geralmente é aceita de Jack o Estripador. Uma visão geral simples da sequência de eventos que agitou Londres há mais de 100 anos. No entanto, a história de Jack pode ser contada de várias maneiras diferentes. É um caso permeado de incertezas. Agora vamos explorar um pouco mais o que torna a história de Jack mais interessante e difícil de contar. Os problemas quando se trata de encontrar a verdade na história de Jack são duplos. Em primeiro lugar, acima de tudo, está o fato de que, mesmo em 88, os assassinatos eram algo como um fenômeno viral. A notícia deles se espalhou pelo mundo, e não se pode enfatizar o suficiente quanto eles atraíram a atenção. Essa atenção significava que centenas de pessoas em Londres, além de ansiosas pelo pedaço da ação, criavam cartas falsas, faziam falsas alegações, propunham teorias bizarras e mentiam abertamente para tentarem, por um momento, serem o centro das atenções. Quando um caso tão famoso quanto o de Jack, parece que as pessoas não conseguiam resistir a inventar coisas. Em segundo lugar, ao simples fato de que mais de 130 anos se passaram desde o fim dos assassinatos, tornando os mais antigos casos de assassinatos não resolvidos, muitos dos detalhes se perderam na névoa do tempo, e muitos dos documentos originais foram destruídos na passagem dos anos. Isso significa que as informações com as quais temos que trabalhar são muitas vezes fragmentadas, contraditórias ou até mesmo inconclusivas. A verdade é que quando se trata de quem era o assassino, não temos certeza, e quando se trata da história que contamos sobre os assassinatos, parece que cada autor e teórico tem sua própria teoria sobre o que realmente aconteceu. Então, para começar, vamos abordar a questão mais óbvia. Quem era Jack? A resposta mais honesta é que não sabemos. Há muitas teorias e suspeitos, mas nenhuma delas foi definitivamente provada. É provável que nunca saberemos com certeza quem cometeu os assassinatos em 88. A falta de uma conclusão definitiva, no entanto, não impediu que o público fizesse suas próprias suposições ao longo dos anos. Alguns suspeitos propostos incluem médicos, barbeiros, homens com problemas mentais e até membros da realeza. Como uma nota de rodapé, devo mostrar
alguns teóricos modernos que sugeriram que o próprio Jack seria uma mulher, mas essa teoria geralmente é vista como improvável. O que todos os suspeitos propostos têm em comum é que a identidade do Jack permanece desconhecida. O que sabemos com certeza é que em pouco mais de 2 meses, 5 mulheres foram mortas nas ruas de Whitechapel, de maneiras horríveis e terríveis. Suas vidas eram difíceis, suas mortes foram injustas. Elas merecem ser lembradas não como vítimas de um assassino desconhecido, mas como indivíduos que viveram e lutaram uma época difícil, muitas vezes brutal. A história delas é importante e merece ser contada. Assim, embora não saibamos quem foi Jack ou quais foram suas motivações, podemos aprender algo com os assassinatos, sobre a sociedade vitoriana, sobre as condições de vida na época, sobre a natureza do medo humano. Podemos refletir sobre o impacto que esses assassinatos tiveram na comunidade de Whitechapel, sobre o que os acontecimentos de 88 nos podem nos dizer sobre as pessoas em geral. Podemos usar os assassinatos de Whitechapel como um lembrete de que a pobreza e a desigualdade e a exploração ainda existem em nosso mundo, mesmo que de forma bem diferente. Podemos aprender com os erros e acertos da investigação policial e da cobertura midiática dos assassinatos, para garantir que, se enfrentarmos um caso semelhante no futuro, podemos fazer melhor e encontrar justiça para as vítimas. Obrigado, esse é o canal Documentando Tudo. Considere se inscrever para não perder mais os nossos documentários.